Olá, bom dia. Tudo bem? Não me conhecem, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor André, tá bom? Estou aqui substituindo a tia Eliene porque ela não está podendo fazer a gravação dos vídeos para vocês, tá bom? Mas logo logo ela vai estar de volta, tá certo? Eu espero que vocês tenham dormido bem. Eu espero que vocês estejam com muita vontade de aprender. Eu espero que vocês estejam querendo descobrir coisas novas, descobrir coisas interessantes, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender, descobrir, conhecer cada vez mais, porque é bom conhecer. É bom saber das coisas. Por isso nós estudamos, porque nós gostamos de aprender. Tá certo? Vamos aprender juntos? E para nós aprendermos juntos, hoje nós passaremos por uma aula de história. E para nós iniciarmos a nossa aula, eu preciso que você abra o seu livrinho na página 53. Então vamos abrir o nosso livro de história na página 53? Espero que todos vocês abram, tá bom? Enquanto você abre o livro de história aí, não esqueça, página 53, eu quero dizer que hoje nós vamos falar sobre os primeiros moradores da nossa terra. E isso, as primeiras pessoas que colocaram os pezinhos no lugar onde nós moramos. As primeiras pessoas que colocaram os pezinhos no nosso país. Certo? Eles foram os primeiros. Quando o Brasil foi descoberto, eles já estavam aqui. Certo? Eu acredito que vocês até já saibam. Quem abriu já sabe. Quem está abrindo até desconfia de quem nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a população indígena. Vamos falar sobre os índios, tá bom? Vamos falar um pouquinho, conversar um pouco, ler um pouco sobre este povo tão importante para todos nós. Sobre este povo tão significante para todos nós. Tá bom? Vamos iniciar a nossa leitura. E eu quero fazer assim, eu vou lendo alguns trechos e você vai acompanhando aí, tá certo? A nossa leitura. Você olha para o livro, fica olhando para o livro, depois quando nós formos conversar, você retoma a sua visão para o vídeo, mas por enquanto, livro, tá ok? Vamos lá. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Olha aí, muito antes dos portugueses chegar, os índios já estavam aqui. Eles já moravam aqui, esse aqui era o lugar deles, certo? Então eles são, sim, os primeiros habitantes dessa terra. São os nossos amigos indígenas, tá certo? Vamos continuar? Diz assim: historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente, só no território brasileiro. Presta atenção, só na nossa terrinha tinham cerca de 5 milhões de nativos. É muito índio. São muitas pessoas, certo? No período da chegada dos portugueses, os indígenas eles se dividiam em 7 grandes povos. Lembra que nós nos dividimos em povos, não é? De certa forma? Eles também se dividiam, tá bom? Vamos conhecer esses povos. Os povos eram Tupi, que ficava na região litoral, pertinho do mar, né? Os Aruaques, que ficavam na Amazônia. Outros povos eram os Gês ou Tapuias, que ficavam na região do Planalto Central, bem no meio do nosso Brasil. Ficavam ali a comunidade G ou Tapuia. Mais um pouquinho para a Amazônia também ficavam os Caraíbas. Ah, professor, mas o senhor disse que na Amazônia ficavam eram os Aruaques. Ficavam os dois, tá bom? Porque a Amazônia é muito grande, floresta, uma densa floresta. Eles ficavam ali sem problema algum. Depois, espalhado por outros lugares que nós vamos ver já já, tinha os panos, tinham os tucanos e tinham os charuas, certo? Então eram esses aí. Repetindo: Tupi, Aruaque, Geotapuia, Caraíba, Pano, Tucano e os charuas.
bom? Hoje, para os estudiosos separarem melhor essas tribos, para os estudiosos separarem melhor esse povo, eles fazem o quê? Eles unem características que são comuns entre eles, tá certo? E uma das características que eles unem, que eles usam para separar, é a língua, tá bom? E com relação à língua, eles dividiram os povos indígenas em 4, tá bom? Vamos conhecer esses 4. O primeiro os primeiros são os tupis. Depois vem Macro e G, certo? Depois vem Caribe e depois vem Aruac. Então, Tupi, Macro ou G, Caribe e Aruac. 4 divisões, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, dá uma olhada no teu livro. Tá vendo esse mapa do Brasil aí, bem bonito, né? Colorido, bem legendado pra gente. Eu acredito que você já saiba olhar direitinho o mapa, você já consegue identificar direitinho a legenda. Então esse mapa ele está mostrando onde os índios ficavam. Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Depois vocês estudem melhor o mapa, tá certo? Mas deixa eu dar só um exemplo. Ó, vê a parte verde? É facinho de identificar a parte verde, né? Facinho de enxergar aí, porque a maior parte no mapa, inclusive até tem 3 tons de verde, né? Mas vamos ver o verde mais claro, que é o verde maior. Nessa região aí toda que está pintada com o verde desta cor, habitavam os G, habitavam os povos G, ou então tapuias, né? Como nós já aprendemos. Então, os tapuias eles habitavam nessa região aí. E você tem a oportunidade de depois olhar esse mapa, estudar esse mapa, conhecer desse mapa e se enriquecer cada vez mais, tá bom? Então, com relação à língua, nós tínhamos esses 4. Só lembrando, Tupi, Macro, G, Caribe e Aruac. Mas esses não eram os únicos, certo? Tinham os Yanomamis e tinham outros que não foram classificados. Não entraram em tronco nenhum, tá bom? Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes. E a organização dos índios também é semelhante, certo? Também é semelhante. Eles se organizavam no que eles chamam de tribos. Inclusive até a gente já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar de tribos. Tribos indígenas, tribos de índio. Aquele índio faz parte daquela tribo, aquele índio veio daquela tribo, as tribos se encontraram. Mas o que é tribo? Vamos facilitar para a gente definindo o que é tribo, né? Tribo, olha, página 54, viu? A gente está passando para 54 agora. Vira a folha aí, vamos para a página 54. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem suas aldeias em uma mesma área. Falam a mesma língua, têm os mesmos costumes, um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Viu como que funciona a organização? Então, apesar de existirem vários povos, eles se organizavam praticamente da mesma forma. Então, era um povo que se dividia em várias aldeias, que se dividiam em várias tribos, que se dividiam em várias famílias. Então, uma família de índio se unia com a família de outro índio. 3 famílias de índios se uniam e ali se formava uma tribo. E aí 3 tribos se reuniam. Ali se formava uma grande aldeia. Daquela aldeia se formava uma grande... De várias aldeias se formava uma grande tribo. Mais ou menos assim, acredito que deu para você entender, tá certo? Eles juntos faziam várias atividades: caça, pesca, pecuária, agricultura. Eles faziam várias coisas, tá bom? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho dos índios. Ah, professor, mas os índios trabalhavam? Trabalhavam sim. Ah, quer dizer que eles saíam para trabalhar igual a minha mãe, igual ao meu pai, eles recebiam um salário no final do mês? Não, não é assim, certo? Os índios trabalhavam para se sustentar, eles só trabalhavam pelo aquilo que eles precisavam.
tá bom? Nós vamos conhecer algumas atividades que os índios faziam, tá certo? A primeira das atividades que nós vamos conhecer é que os índios, eles coletavam frutas nas florestas. Exatamente, eles saíam para coletar frutas e eles não estragavam as coisas, né? Eles coletavam só aquilo que eles precisavam. Nós devemos aprender com eles, né? Nós esquecemos isso. Nós temos que aprender que nós temos que retirar da natureza aquilo que nós precisamos, porque a natureza sozinha vai repor e todas as vezes que nós precisarmos, nós vamos lá e retiramos novamente. Mas o nosso problema é que nós retiramos mais do que nós precisamos. E a natureza não tem condições de repor. E aí acaba faltando para o ser humano. Tá certo? Mas a gente deve aprender com eles. Retirar só o que nós precisamos. Outra coisa, outra atividade que eles trabalham. Deixa eu te falar para vocês as frutas que eles colhiam. Cacau, maracujá, deixa eu ver, jabuticaba, araçá e outras frutas. Certo? Então eram muitas as frutas que eles escolhiam. Todas as frutinhas que eles escolhiam, eles sabiam exatamente quais comer e quais não comer, tá bom? Outra atividade que eles desenvolviam era a agricultura. Eles plantavam mandioca, plantavam milho, plantavam batata doce. Eles plantavam essas coisas e depois colhiam. Eles também caçavam e pescavam. É isso, eles saíam para caça, saíam para pesca, tá certo? E geralmente os alimentos que eram colhidos, eles eram para todo mundo, certo? Os índios saíam, traziam o alimento era para todo, era dividido entre todos. Então os índios, eles tinham muito esse sentimento de comum, certo? Eles tinham muito essa ideia de trabalhar em equipe. E tudo o que a equipe conquistava era para toda a equipe. Tá? Era mais ou menos como nós fazemos na nossa escola quando nós fazemos uma atividade em equipe, né? Todos trabalham, todos fazem todos têm uma pequena participação naquele trabalho e a nota vem para todos, todos recebem a mesma nota. Do mesmo jeito eram os índios, todos trabalhavam e todos recebiam a mesma recompensa, que era o fruto do trabalho que eles tinham desenvolvidos. Mas esses trabalhos eram divididos entre homens e mulheres, certo? Eles dividiam os trabalhos. Homens faziam umas coisas e mulheres faziam outras. E é justamente isso que nós vamos ver agora. Qual que era o trabalho das mulheres e qual que era o trabalho dos homens. Vamos começar pelas mulheres. As mulheres, elas faziam o seguinte: atividades agrícolas desde o plantio até a colheita. Mas professor, é isso mesmo. Elas plantavam mandioca, elas plantavam batata doce, elas plantavam milho, depois elas iam lá e colhiam aquilo ali. Elas plantavam, tratavam e colhiam. Certo? E a mulher não fazia só isso não. A mulher também, ela coletava frutos, ela produzia farinha, ela preparava os alimentos, ela cuidava das crianças e ela confeccionava redes e cestos. Ainda, além disso, ela confeccionava redes e cestos. Então a mulher trabalhava, certo? Aí você me pergunta, professor, e o que sobrou para os homens? Eu acho que os homens não vão fazer mais nada, não. A mulher planta, a mulher cuida das plantações, a mulher retira os frutos que foram plantados, a mulher retira os frutos das árvores, a mulher cuida das crianças, a mulher faz farinha, a mulher faz cestas, a mulher faz vasos. O que os homens fazem? Calma, os homens também têm o que fazer, tá bom? Vamos lá para os homens. Os homens, eles derrubavam as árvores, preparando o campo para as mulheres plantar, certo? As mulheres, elas plantavam, mas elas plantavam aqueles campos que já estavam preparados pelos homens. Aquelas árvores grandes, aqueles troncos, aquelas coisas, era tudo responsabilidade do homem. Depois que estava pronto, eles avisavam a elas, elas iam lá e executavam o seu trabalho. Eles também caçavam, pescavam, eles confeccionavam as suas próprias armas. Lembra que nós falamos que eles também confeccionavam armas, eles confeccionavam as suas próprias armas e construíam a sua moradia. Eles faziam expedições guerreiras. O que eram essas expedições guerreiras? Eles iam para lugares que eles ainda não conheciam. Eles iam para aqueles lugares bem longes.
em busca de novas plantações, em busca de novos terrenos, em busca de conquistar mais espaços, e aí eles poderiam se encontrar com outras tribos, ou então com outros povos, e poderiam entrar em guerra. Por isso que os homens faziam essas expedições, e essas expedições ficaram sendo conhecidas como expedições guerreiras. E a última coisa que os homens faziam, eles protegiam a tribo. Então, cada um tinha a sua tarefa, cada um tinha o seu papel, tá bom? Nós vamos terminar por aqui. Eu vou deixar uma atividadezinha para você na sala de aula, no Google Sala de Aula, tá certo? Você vai lá, pega a atividadezinha, responde, depois me manda uma foto da sua atividade respondida e estaremos juntos na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o mau jeito, a repetição de palavras, principalmente o certo, tá certo? E em breve nós estaremos unidos, novamente aprendendo e conquistando conhecimento. Até breve!